Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, e nós vamos ler versículos 1 a 4. Gálatas 5, versículos 1 a 4. Vou ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vou ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então vamos à pergunta que temos feito esse ano inteirinho estudando essa carta de Paulo aos Gálatas. Paulo foi para a região da Galácia e pregou o que para aqueles irmãos? Pregou o evangelho da graça de Deus. Então vamos recapitular Efésios 2:8. O que diz? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa que o cristão tem que entender, e isso demora, é que nós somos salvos pela graça. Não existe uma obra, um esforço, nada religiosamente falando que a gente possa fazer para obter a salvação. Então não existe uma obra, não existe nada que o homem pratique para que ele possa ser salvo. A salvação é pela graça, é dada de graça, é um dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Até a fé que a pessoa teve um dia para crer em Jesus Cristo de verdade, não foi ela que produziu. Foi Deus que a chamou e introduziu essa graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, nada vem de nós, é um dom de Deus. Então, se um dia alguém creu em Jesus Cristo de verdade, não foi ele que produziu essa fé, Deus injetou essa fé no coração dele, é um dom de Deus, é uma dádiva. E aí ele diz o quê? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, enquanto a pessoa não entender que ela é incapaz de fazer qualquer coisa para ter a salvação, que ela é incapaz, ela não consegue produzir nada para poder ser salvo, ela é totalmente inútil no quesito de salvação para ser salva. Enquanto ela não entender que ela não produz nada, nada vem dela, ela terá muita dificuldade de entender o que é o evangelho, o que é a graça de Deus, o que é a salvação pela graça. Então o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Ele pode fazer 1000 campanhas, subir 1000 vezes no monte, fazer votos, sacrifícios, se matar de jejuar, dar o dinheiro para a igreja. Isso tudo é inútil no quesito a salvação, porque o homem não produz a salvação. A salvação é dada gratuitamente por aquilo que Cristo já fez por nós. Então esse entendimento mata toda obra religiosa humana que o homem possa praticar. Agora nós precisamos entender o que é ser salvo, né? Eu já falei isso o ano inteirinho e vou continuar falando. A pessoa pensa assim: olha, daqui nessa vida eu tenho que lutar, me esforçar, guerrear, vigiar muito, né? Porque aí depois, quando eu morrer, aí que eu vou entrar na eternidade salvo. Errado. A salvação começa nessa vida. Cristo me salvou, já sou salvo. O meu Salvador é vivo. Quando eu creio nele de todo o coração, ele me salvou, me libertou do império das trevas, Colossenses 1, 13, 14. Ele me libertou do império das trevas, já fez isso. Não é se eu gritar muito isso vai acontecer, se eu fizer campanha de libertação isso vai acontecer. Não existe isso no Evangelho.
O meu Salvador, quando eu criei nele, ele me arrancou, me libertou do império das trevas. É ele que me liberta, não é o quanto eu gritei, quanto óleo eu passei, quanto o pastor fez campanha de libertação. Isso aí é religião, não é a verdade do Evangelho. Então, quando eu criei nele, ele me libertou do império das trevas, me transportou. Olha a palavra que diz em Colossenses 1,13. Houve um transporte. Eu estava numa situação de trevas, de escravidão, de prisão. Ele me arrancou de lá, me transportou para uma outra dimensão. Qual dimensão? Versículo 14. O reino do Filho do seu amor. Ele me transportou. E neste reino eu tenho a redenção, fim de escravidão. E os pecados e a culpa, a remissão de todos os pecados. Então, a salvação começa aqui agora. Eu sou salvo agora, liberto do império das trevas agora. E se existia cadeia na minha vida que me amarravam, ele me libertou de tudo agora. Já aconteceu. Por fim, quando eu deixar esse corpo, eu vou entrar na vida eterna. Agora a pessoa encontrou Jesus, chegou na igreja, ela não sabe nada disso que eu estou te dizendo. Ela não sabe nada, ela sabe que Jesus existe. Então o que tem que fazer com a pessoa? Senta aí uns 3 anos e começar a ensinar o que aconteceu, o que é ser salvo, o que aconteceu na vida dela. Mas se ela cai numa igreja de Velho Testamento, de jugo de lei, ela nunca vai entender o que é ser salvo. Ela vai falar, olha, agora você precisa fazer 7 dias de libertação, você precisa de muita unção, o diabo está na tua vida, você tem que vigiar, tem que fazer vigília. Oh, essa roupa não pode mais, essa roupa não serve para santo, você tem que mudar de roupa. Vão encher a cabeça dela de penalidade, de jugo, de obras. E ela vai ficar 20 anos num lugar e não vai entender o que é ser salvo. Ela vai pensar que ela tem que lutar muito para ser salva, tem que pagar o preço. Se ela perdeu a paciência, perdeu a salvação. Para ela, na cabeça dela, a salvação se perde por qualquer coisinha. Ela nunca vai entender que a salvação não se perde, porque ela não entendeu o Evangelho. Agora, se ela chegar numa igreja que se prega o Evangelho da graça e for ensinada, olha, agora Jesus já te libertou e dar os passos do Evangelho com ela, então ela vai crescer um cristão saudável. Mas se ela não entender o que é ser salvo, ela vai ficar 20 anos no lugar fazendo campanha, voto, sacrifício. Toda sexta-feira está lá, sai diabo de mim, e toda unção vão por óleo na cabeça dela. Ela vai fazer uma coisa que nunca resolve, porque ela está 20 anos fazendo a mesma coisa e não resolveu, mas ela está continuando. E não sabe que tudo já foi feito por ela. Cristo libertou ela do império das trevas, transportou, pôs ela no reino, está guardada pelo poder de Deus, nada toca nela. E Ele não está exigindo perfeição, porque Deus sabe que ela, enquanto na carne, ela vai falhar muito, ela vai se irritar muito, ela vai perder paciência, ela vai ter tentações da carne, mas Deus sabe que ela vai viver na carne assim, isso não vai mudar. Que a carne não muda. Você pode se matar e ficar sem comer, a carne não muda. Pode jejuar, a carne não muda. A carne não muda. Nunca vai mudar. Por isso que a carne é morte. Nunca vai mudar. Então não espere que a pessoa vai ser boazinha, que ela encontrou Jesus, vai ser santinha, que ela encontrou Jesus, virou um doce. Não vai. Pergunta para o marido se a esposa virou um doce. Pergunta para a esposa se o marido virou um doce. Pergunta se os filhos são todos obedientes, bonzinhos, tudo que o pai fala faz. Você vai descobrir que todo mundo é santo só na igreja. Fora da igreja as víboras estão se mordendo. Não é verdade? Porque está na carne, Deus sabe disso. Agora, Deus não leva mais isso em consideração. Você creu em Cristo, nasceu no seu espírito, é salvo. Então Deus te vê agora no espírito. Ele sabe que a carne está morta e continua produzindo mal até voltar ao pó e morrer. Ela só vai parar ali. Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Agora o que aconteceu? Chegou o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? O pessoal da lei hoje, para nós, é o que só prega Velho Testamento e jugo de lei. É aqueles que todas as pregações é Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, voto do Velho Testamento, dízimo do Velho Testamento, José, Abraão, só fica nisso. A vida deles é pregar Velho Testamento e pôr o peso em cima das pessoas, né?
Então, para nós os da lei hoje, são esses que só pregam o Velho Testamento. E olha bem, você liga a televisão, Velho Testamento. Vai na igreja, Velho Testamento. Eles não passam pela cruz, não falam o que já aconteceu. Então chegou essa gente lá, o pessoal da lei. Paulo se ausentou e eles entraram na igreja e fizeram o quê? Começaram a anular o que Paulo havia ensinado. Olha só, o que Cristo fez não é suficiente. Você precisa voltar para a lei, circuncidar, guardar sábado, fazer as festas da lei. É isso, aquilo. E contaminaram aquilo que Paulo havia ensinado, aquilo que Paulo havia estabelecido. E a igreja dos Gálatas deixou a graça de Deus de lado e começou a voltar para a lei, para o Velho Testamento. Aí o que Paulo fala? No versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas, ele diz: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, foram chamados na graça, para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você quer ver gente perturbada, crente perturbado? Olha a igreja, se ele está enfiado na igreja do Velho Testamento, ele é um crente perturbado, só vê diabo, só vê guerra, só vê demônio, só vê perseguição, só vê retaliação, não tem paz. Ser crente para ele é um peso destrutivo, porque ele vive em guerra o tempo todo, Deus está cobrando o tempo todo, Deus está pedindo voto o tempo todo, Deus pede para que ele sobe no monte o tempo todo, as vigílias, o dízimo dele o tempo, ele está o tempo todo sendo cobrado. Se ele der uma mancadinha, perdeu a salvação. É isso que está na cabeça deles. Esses são, quer ver crente perturbado? Não leve a mal você da internet. Vê essas igrejas de lei pentecostal, tudo perturbado. Não sabe o que crê, a cabeça deles é isso aqui, ó. Né? Então, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí o que Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja maldito. Então Paulo está dizendo, se um anjo descer do céu bonito, brilhante, e abrir a boca e começar a falar um evangelho que vai além desse evangelho da graça, o que Paulo mandou fazer? Seja maldito, seja amaldiçoado. Olha como a coisa é grave. E assim já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, maldito. Então Paulo vai dissertando essa carta dele, explicando o erro que eles cometeram em deixar o evangelho da graça de Deus. Até que chegamos no capítulo 5. Né? Na semana passada nós lemos o capítulo 4, versículo 21 em diante, onde Paulo fala que Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar. Uma, Agar, representava a lei, o Monte Sinai, e gera filho para a escravidão. E Sara representava a nova aliança, a graça de Deus, que gera filhos como Isaac, filhos da promessa. Ele fez aqui uma alegoria entre as duas alianças e diz que o filho da escrava não vai ser herdeiro com o filho da livre. E agora ele entra no capítulo 5, quando ele diz assim, conforme lemos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha, já libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Paulo tem em mente quando Paulo está dizendo para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Então Paulo está dizendo que liberdade de quê? Qual é o jugo da escravidão? O jugo da escravidão é o jugo da lei. Então Paulo está dizendo que nós somos libertos da lei, libertos da velha aliança. A velha aliança é o jugo da escravidão que Paulo está dizendo. Olha lá, vou ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneça firmes, não vos submetais de novo ao que é o jugo da escravidão. Aí ele fala: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que é a marca da lei na velha aliança, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, olha lá, está obrigado a guardar toda a lei. Agora presta atenção para quem quer viver debaixo de lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais se justificar pela lei, da graça decaístes. Então o que Paulo está dizendo?
que Cristo nos libertou do jugo da velha aliança. Cristo nos libertou do Velho Testamento. A lei, depois de Moisés, cobriu todo o Velho Testamento. Todas aquelas promessas do Velho Testamento é para o povo judeu. Igreja não existia no Velho Testamento. Evangelho da graça não existia no Velho Testamento. O que existia era a aliança de Deus com o povo de Israel, não com os gentios. E tudo que está ali no Velho Testamento é ligado aos judeus. É judaísmo, não é cristianismo. A igreja não existe no Velho Testamento. O que existe é a história do povo judeu. Então aquele monte de promessas, aquele monte de jugo, de leis que foi dada no Velho Testamento é para judeus, não para nós. Nós não somos do pacto da lei. Então aquilo Paulo fala que é o jugo da escravidão. Então se eu não entender que a lei acabou, presta atenção. Se eu não entender que todo aquele sistema do Velho Testamento acabou na cruz, que todos aqueles levitas, sacerdotes, templos, rituais, festa das primícias, tudo aquilo acabou na cruz, não serve mais. Se eu não entender que depois da cruz começa o Novo Testamento no sangue dele, então a minha mente vai ser uma mente sem entender o Evangelho da graça de Deus. Eu vou viver mais no velho do que no novo. Pode ver, o pessoal faz uma mistura do velho com o novo, para eles é tudo a mesma coisa. Eles não sabem distinguir quando Deus fala pro judeu que está debaixo de lei, e quando Deus fala no Evangelho da graça, para ele é tudo a mesma coisa. Então se eu não entender que acabou, o Velho Testamento acaba na cruz, Cristo cumpriu toda a lei, Cristo foi o último sacrifício da lei, o último sacrifício da lei, sacrifício perfeito, por isso que acabaram esses sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e cumpriu a lei, uma coisa perfeita cumpriu a lei, acabou. Se eu não entender que tudo mudou, quando Cristo disse está consumado e tudo mudou, não consigo entender o Evangelho, não consigo. Então, qual é o jugo de escravidão que Paulo tem em mente? É o jugo da lei. Então ele falou, para a liberdade foi que Cristo já nos libertou. Agora permaneça firme, não se submeta de novo, não volte para trás, não volte para a velha aliança, não volte para o jugo da escravidão. Aquilo é o jugo da escravidão. Então vamos trabalhar nesse pensamento. Agora vamos lá para os versículos já conhecidos. Romanos, né? Romanos capítulo 10, versículo 4. O que diz isso aqui? Olha, isso aqui está na Bíblia. Por que as pessoas não leem, não entendem isso com clareza? Por que tem gente que anda querendo guardar sábado? Por que tem gente fazendo festa de primícia, que é festa judaica, coisa da lei? Porque as pessoas querem viver nas campanhas do Velho Testamento. Olha aqui o que a palavra diz, versículo 4. Porque o fim da lei é o que? É Cristo. Olha lá, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então todo aquele que crê em Cristo, o fim da lei é Cristo, aquilo acabou. Quando Cristo na cruz diz está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a velha aliança se cumpriu, tudo que tinha a ser cumprido se cumpriu, acabou, eu tenho que entender que o fim, Paulo não está dizendo que o fim da lei é Cristo? Então o fim da lei é Cristo, aquilo acabou, para a justiça daquele que acredita em Jesus Cristo. Então todo aquele sistema judaico que o próprio Deus estabeleceu, tudo aquilo que era da lei que o próprio Deus estabeleceu, foi útil por um tempo. Deus usou aquele sistema que ele estabeleceu até que Cristo viesse. O que Paulo diz em Gálatas 3, aí, 4? Que a lei foi um condutor que Deus usou para nos levar a Cristo. Agora que Cristo vem e estabelece a nova aliança, acabou o condutor, não serve mais para nada. Então, todo aquele sistema judaico, os levitas não existem no Novo Testamento. Levitas não é essa gente que toca, isso aí eu não sei de onde eles tiraram isso. Acabou o ministério levítico na cruz. Tudo que aqueles sacerdotes faziam, todos aqueles votos da lei, todas aquelas coisas que eles faziam, quando Cristo vem, ele cumpre tudo aquilo, ele tem o sangue de Deus, é o sangue de Deus que vai estabelecer a nova aliança. Cristo é Deus em forma de homem, o sangue dele não veio de Adão,
veio de Deus, a genética dele é uma genética de Deus, ele tem um sangue sem pecado. Entenda isso, sangue puro. E quando ele morre na cruz, ele cumpre perfeitamente todos os quesitos da lei e o último sacrifício da lei. E ele quita toda essa dívida da lei e acabou. E começa o Novo Testamento no meu sangue, o Novo Testamento no meu sangue. Acabou aquilo. Quando é que a gente vai entender? Está tão claro. Acabou ou não acabou? Acabou. Então começa o Novo Testamento, uma nova visão de Deus, uma nova compreensão, uma nova dimensão das verdades de Deus. Começa no Novo Testamento. Vamos mais para frente. Olha lá. Romanos capítulo 7. Você está no 10, volta um pouquinho. Vamos ler aqui o capítulo 7 para entender que nós somos libertos da lei e mortos para a lei. Romanos capítulo 7. Vamos ler versículo 4. Olha o que ele diz. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do quê? Do corpo de Cristo. Por que ele fala que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo? Porque todo castigo da lei, as maldições da lei, caíram na carne do Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo sacrificado que representava todo ser humano, as maldições, os castigos, as dores que a lei trazia, a punição, foi castigado, o castigo que nos traz a paz. Está lá em Isaías 53. A carne dele foi castigada naquele corpo, aquele corpo recebeu sobre ele toda a maldição e penalidade da lei. Recebeu sobre ele. Por isso que ele está dizendo assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então o que acontece? Como se a lei fosse o Senhor e dominador da nossa vida. Então nós morremos para isso, passamos a pertencer a outro, Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Morremos através do corpo dele que foi castigado ali na cruz. Está claro isso na sua mente? Então nós morremos para a lei na ótica de Deus, morremos para toda aquela velha aliança. Olha o versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, olha, nós somos libertos da lei. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. O que ele está dizendo? Olha, nós somos libertos da lei. Então nós estamos mortos para aquilo que nós estávamos sujeitos. Nós éramos escravizados pela lei. A lei pediu um monte de coisa que eu não conseguia cumprir. A lei dizia assim, não cobiçarás, mas eu não consigo não cobiçar. Aponte um ser humano na terra que nunca cobiçou. Fala a verdade, você já cobiçou na vida? Então já era. Entende? Então nós estamos mortos. Eu não conseguia deixar de cobiçar. Eu não conseguia deixar de falar uma mentirinha. Você já deixou? Aponte um na terra que nunca mentiu. Todos nós mentimos, sim ou não? Vamos tirar a máscara, né? Então a lei me cobrava aquele monte de coisa que eu não podia cumprir. E a lei disse, se você não fizer tudo isso, guilhotina, está condenado. A lei era a minha condenação, então ela estava o tempo todo me condenando. Agora, nós somos libertos da lei pela morte de Cristo. Totalmente libertos desse sistema. Lá, ele diz, versículo 6, agora porém libertos da lei, estamos mortos para aquilo que nós estávamos sujeitos. Olha lá, olha agora onde se dá a nova aliança. De modo que servimos em novidade de espírito, lá dentro. Agora eu nasci de novo, eu sou espírito. Eu sirvo a Deus em novidade de espírito. Eu nasci de novo, sou filho de Deus. Quem eram os verdadeiros adoradores de João capítulo 4 que Deus procurava? Salomão não inaugurou o templo, não encheu o templo de glória. Então aquilo não foi adoração, não encheu tudo de fumaça. Aquilo não foi a verdadeira adoração. Davi foi o verdadeiro adorador. Davi não era nascido de novo. Novo nascimento é coisa do Novo Testamento. Ele cantou e fez muitos salmos, mas não foi o verdadeiro adorador. Ninguém do Velho Testamento foi o verdadeiro adorador. Deus no Novo está procurando quem vai adorar, porque não tinha. Qual era a visão de adoração da mulher samaritana? Ou vai adorar no monte ou vai adorar no templo. Jesus falou o que para ela? Vocês adoram o que vocês não sabem.
chegou a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores não é mais templo nem monte, vão adorar a Deus dentro deles, em espírito e em verdade. Isso só acontece na nova aliança. Não existe novo nascimento no Velho Testamento. Existe? Não existe. Mas depois da cruz, nós nascemos de novo, fomos regenerados pela palavra da verdade. Sim ou não? Agora nós servimos a Deus em novidade de espírito. Servir a Deus é aqui dentro, não é um monte de coisa externa que a gente faz. Você entende essa linguagem? Não. Olha o que ele fala, vou ler de novo 6. Agora, porém, libertados da lei, já fomos libertados da lei? Fomos. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, morremos para as ordenanças da lei, de modo que servimos como? Em novidade de espírito. Está vendo que está espírito com letra minúscula aí? Então esse espírito se refere ao espírito humano, não é Espírito Santo. Então você serve a Deus agora em novidade de espírito, nasceu por dentro. O verdadeiro crente não é aquele que está enfiado debaixo da igreja com aquela roupa de santo. O verdadeiro crente é os nascidos de novo. Quem não nasceu de novo não vê o reino, não entende e não entra no reino. Então quem nasceu de novo, esse vai entender o evangelho da graça de Deus, porque ele serve a Deus em novidade de espírito. É ali que é revelado a verdadeira graça de Deus. Quem não nasceu de novo não entende. Servirmos a Deus em novidade do espírito, e não na caducidade da letra. O que é caducidade da letra? Caducidade da letra da lei. Romanos 8, olha, já está aí mesmo. O que diz lá? Agora, versículo 8, versículo 1 do capítulo 8. Nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que esses que morreram para a lei, esses que servem a Deus em novidade de espírito, nenhuma condenação existe para essas pessoas. Por isso que a salvação não se perde. Não existe mais condenação. Toda condenação que existia, quando é que vamos acreditar? Cristo foi condenado por todos nós. Tudo que Deus tinha que... Quem é que condena? É Deus, não é o homem. Então tudo que Deus tinha que condenar, eu tenho que acreditar na obra da cruz. Toda condenação que Deus tinha que fazer cair sobre o homem, Ele fez cair sobre Jesus Cristo. Eu creio em Cristo, então a minha condenação caiu sobre Ele. Nasci do alto, sou novo no Espírito. Então agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Olha lá o que ele diz. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, uma outra lei entrou em nós. Olha, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Olha lá o versículo 7 do capítulo 7 de Romanos. Olha lá. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que Paulo está dizendo aqui no versículo 2? Que me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? Aqui acabamos de ler. A lei disse, cobiçar é pecado. Então a lei é a lei do pecado e da morte. Então o que Deus fez? Não há condenação para nós, porque a lei do Espírito da vida, a vida entrou em mim, nascido de novo. E essa lei me libertou da lei do pecado e da morte, me libertou da velha aliança. Por isso que não há mais condenação. Deus não pode pegar uma coisa, presta atenção, como é que eu vou te explicar de novo? Aqui em São Paulo eu vou falar a mesma coisa, você não tinha que fazer inspeção veicular uma vez por ano? Não era lei? Então uma vez por ano você pegava o seu carro e ia lá naqueles locais indicados, ele ia ver o seu escapamento, o gás que estava saindo de lá, e olhar todas as coisas, ver se o seu motor estava bom, aí ele põe um selinho lá, aprovado, não é verdade? Se você não fizesse essa inspeção e o policial do trânsito te pegasse e tinha cumprido o seu prazo, você não era multado? Era multado. Aí mudou de prefeito, entrou o Haddad, acabou com essa lei de inspeção veicular, não acabou? Agora, é transgressão você não fazer a inspeção? Removeu a lei, acabou a transgressão. Removeu a lei, entende o que eu estou te dizendo? Acabou as transgressões. Se eu desobedecesse a lei em vigor, eu era condenado. Como não existe mais a lei, não existe mais a condenação.
Acabou a lei que te condenava. Se acabou a lei, ela não está mais em vigor, acabou a condenação. Está vendo como é fácil? É fácil e difícil. Então, pastor, é isso que eu estou querendo dizer. Deus não pode mais pegar a lei para te condenar se Ele mesmo acabou com ela. Como é que Ele vai pegar uma coisa que acabou para te condenar, se Ele mesmo já tirou o valor dela e acabou com ela? Qual lei que vai te condenar? Entrou uma outra lei em vigor, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então Deus não vai pegar a lei para me julgar. Entende ou não? Por quê? Porque Ele acabou com ela. Então a autoridade do trânsito não pode me multar porque eu não fiz inspeção veicular esse ano. Por quê? Porque acabou a lei de inspeção veicular. Acabou a lei, acabou a transgressão. Entendeu isso ou não? Entendeu como é fácil? Então, pastor, isso abre um portal na minha mente. É para abrir mesmo. Então acabou. Como a velha aliança acabou, tudo aquilo que te acusava acabou na cruz, Deus não vai mais se utilizar esse meio para te condenar. Por isso que não há mais condenação. Acabou a condenação. Quando é que nós vamos acreditar? Porque a lei do Espírito da vida, uma outra lei entrou em mim. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Então nós somos libertos da lei por uma outra lei, a lei da vida. Então quer dizer, pastor, que nós somos igreja e não temos nada a ver com o Velho Testamento? É isso. Quando é que nós vamos entender essas coisas, meu Deus? Eu estou por aqui de falar isso, já estou cansando. Mas as pessoas parece que não entendem ainda. Pastor, quer dizer que acabou tudo aquilo da velha aliança? É isso que estou dizendo. Quando Cristo disse está consumado, o que se consumou? Olha lá, vamos lá, João, capítulo de número 19, versículo 28. Vamos lá. João 19, 28. Jesus está ali na cruz, está vivo ainda. Então ele diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir o quê? A Escritura. Qual Escritura? Não tinha nada do Novo Testamento escrito. O que estava escrito até Malaquias? Então Jesus está na cruz, está crucificado, vendo que, olha o que diz, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beberam de vinagre a esponja, fixando-a num caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, ali na cruz, quando ele viu que toda a Escritura, tudo que se referia a ele na velha aliança, estava consumado para se cumprir, quando ele viu que tudo estava certinho, então ele morreu ali e se cumpriu e aquilo acabou. Começa o quê? O Novo Testamento no meu sangue, a nova aliança, o Novo Testamento. Mas não está claro isso diante dos seus olhos? Está claro ou não está? Então isso aqui já aconteceu. Vamos lá para Hebreus capítulo de número 8, vamos lá, Hebreus 8. Hebreus 8 diz o quê? Vamos ler ali versículos 6 e 7. Hebreus 8. Seria bom ler o capítulo todo, 8, 9 e 10 inteiro, mas não dá. Mas vamos ali, ó. Hebreus 8, 6 e 7. Vou diminuir bastante a leitura aqui. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Ó, presta atenção. Quanto é ele mediador, presta atenção, de superior aliança. Então quer dizer que a nova aliança é superior à velha aliança, é isso que ele está dizendo. Então Jesus é mediador, o que faz a mediação de uma superior aliança, nova aliança, não velha aliança. Aí ele fala, vou ler de novo: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança,
instituída com base em superiores promessas. Quer dizer que as promessas da nova aliança são superiores às promessas da velha aliança. É isso que ele está querendo dizer. Então Jesus é mediador não do Velho Testamento, ele é mediador do Novo Testamento, da nova aliança. Ele continua dizendo, porque, agora olha o versículo 7, leia e entendam. Porque se a primeira aliança trazida através de Moisés tivesse sido sem defeito, então, pastor, quer dizer que a primeira aliança tinha defeito? Tinha defeito, não é o que está escrito aí? Então olha lá, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que a primeira aliança foi uma coisa imperfeita, defeituosa, que tinha um prazo de validade. Você não vai comprar alguma coisa no mercado, está assim, data de fabricação e data de validade, não tem duas datas ali. Então, data de fabricação, Monte Sinai e Êxodo 20, data de validade, Malaquias. Vocês entendem ou não? Entende? Então, olha que coisa, a velha aliança teve defeitos, então ela teve uma data de validade, acabou. Quando Cristo vem com uma superior aliança, no sangue dele estabelece a nova aliança, essa é perfeita, é imutável. A defeituosa é tirada de cena, não serve mais. Então vou ler de novo, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Aí depois ele vai dizer aqui que a aliança é feita no coração e tal. Versículo 13, olha lá. Versículo 13. Quando se diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, para nós já desapareceu. Uma aliança defeituosa, antiquada, cheia de defeito. Cristo vem estabelecer uma nova aliança com promessas superiores, perfeita e imutável. É nessa aliança que nós estamos. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 5? Para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneça firme e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão? É essa velha aliança que nós estamos falando que acabou. É esse Velho Testamento que nós estamos falando que acabou. Esse é o jugo da escravidão, porque essa velha aliança tudo é por obras e esforço próprio. Esse é o jugo da escravidão. O que os gálatas fizeram? Aprenderam a graça, deixaram a graça de lado e voltaram para a velha aliança, aquilo que Deus não trata mais, que acabou, que envelheceu, que tinha defeito, que é antiquada, que desapareceu. É isso que eles fizeram. Entende ou não? Voltaram para o defeito, para o jugo da escravidão. Esse é o jugo da escravidão. Por isso eu afirmo, pela 1000ª vez, toda a igreja que só prega o Velho Testamento, só fica lá, ela está debaixo do jugo da escravidão. Ela está debaixo do lugar cheio de defeito, que já acabou. E Deus não se utiliza mais dela para nada. Não posso viver numa coisa que já não existe mais. Não existe mais, é por isso que eu falo que eles são tudo perturbados. É o jugo da escravidão. Sim ou não? Sim. Vamos lá, capítulo 9 de Hebreus, vamos continuando aqui a leitura. Olha lá, capítulo 9, versículo 15. Ele está explicando tudo isso, olha, do capítulo 8 ao capítulo 10 de Hebreus, ele está mostrando a mudança de aliança. Convém você ler muito esses capítulos. Aí ele fala aqui, eu estou só resumindo em alguns versículos principais. Capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Pois onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Até aí, o que ele está dizendo? Cristo
é mediador de uma nova aliança, né? E essa nova aliança se tornou válida porque uma pessoa tem muitas propriedades, ela está velhinha. Então vou dividir a minha riqueza. Tem 3 filhos. Então ele faz um testamento. Vou dividir essa parte para aquele, essa parte para esse, essa parte para esse. Mas só que eles só vão tomar posse da herança quando ele morrer. Enquanto ele estiver vivo, ainda que esse testamento esteja pronto, de acordo com a lei, ele não tem validade. Por quê? Porque o testador está vivo. Está claro isso? Só quando ele morrer que eles vão herdar a herança. Enquanto ele está vivo, ainda que esteja no testamento, é uma coisa que não está em vigor. Então foi isso que Cristo fez. Cristo teve que morrer na cruz para nós termos a herança da nova aliança, para ter validade todo esse Novo Testamento. Ele é o mediador da nova aliança, está claro? Não tem outro mediador. Moisés não é mediador, nenhum dos outros apóstolos são mediador, Paulo não era mediador, só Cristo fez essa mediação. Então por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus não vem às pessoas por outro caminho a não ser Jesus Cristo. E ninguém vai a Deus se não for pelo único caminho, que é Jesus Cristo. Então ele é o mediador que nos liga, que nos leva e traz Deus para cada um de nós. Mediador do que? Da nova aliança. Então quando as pessoas distribuem essas coisas oradas na igreja, salzinho, florzinha, chinelinho, rosinha, né? Lencinho, cajadinho, e fala que Deus está nisso, é orado e ungido, eles estão inventando mediadores, como se eu precisasse dessas coisas para ter uma bênção de Deus. São os mediadores feiticeiros que essas igrejas inventam. Isso não existe. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Eu não sou teu mediador como pastor, não sou. O único mediador é Jesus Cristo. Então ele é mediador da nova aliança. Ele morreu e tornou válido através da morte dele para nós toda esta nova aliança. Então nós agora fazemos parte da herança deixada por ele, que é essa nova aliança. Está claro isso ou não? Está bem claro? Então quando você vê as pessoas no Velho Testamento fazendo a campanha daquelas coisas, distribuindo coisa orada, levando os outros a fazer voto, levando os outros a fazer sacrifício, e campanha com aqueles nomes, o que você vai entender agora? Estão tudo debaixo de escravidão, tudo debaixo do jugo de escravidão. Pode ter certeza disso. Não sou eu que estou inventando, é a palavra que diz. Agora vamos lá, capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, olha lá. Vamos ler com calma. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto eles prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de pecados todos os anos. Olha lá o sangue da aliança do passado, porque é impossível que sangue de touros, de bode, remova pecados. Agora vai começar a falar de Jesus Cristo e da nova aliança, presta atenção. Então o que ele está dizendo? Que a lei foi uma sombra. Cada animal que matava e derramava o sangue era um tipo do que Cristo faria definitivamente no futuro. Tudo aquilo foi uma sombra, foi útil para aquele tempo. Agora quando Cristo vem, ele vai cumprir tudo aquilo, ele é a imagem real. A sombra vai passar, não serve mais para nada. Aí ele vai dizer no versículo de número 5: ó Jesus, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Olha, Jesus teve que ter um corpo. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo está escrito ao meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescenta, presta atenção, eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro pacto, para estabelecer o
Segundo, então o que Paulo está explicando aqui? Que a lei era uma sombra, agora Cristo vem, ele é a imagem real. Deus se cansou daqueles sacrifícios que ele estabeleceu, das ofertas que ele pedia. Deus se cansou, não quero mais isso. O Cristo teve um corpo formado, veio, e através dele agora vai ser removida a primeira aliança, remove o primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Remove o primeiro. Veja bem, tudo isso para nós já aconteceu, já foi removido um e já foi estabelecido outro. Já aconteceu isso, sim ou não? Continua a leitura. Nessa vontade, versículo 10, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aí ele vai explicar. Ora, todo sacerdote se apresenta lá na lei, dia após dia, a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais pode remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido uma vez para sempre um único sacrifício pelos pecados, foi perfeito, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Olha lá, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então o que ele está explicando? Que todo aquele ritual do Velho Testamento não removia pecados, não resolvia. Agora Cristo vem e com uma única oferta, uma oferta perfeita, ele removeu todos os pecados. E esse único sacrifício nos aperfeiçoou. Aonde? No Espírito, aí dentro de nós, no homem interior do coração, conforme Paulo fala. O homem interior, você já foi aperfeiçoado, você já está habilitado para ter uma vida celestial e eterna. A vida eterna já está dentro de nós agora. Só que esse corpo encobre tudo isso, não nos deixa ver. Entende? Então, a oferta dele já nos tornou aperfeiçoados no Espírito, não na carne, no Espírito. Aí ele vai dizendo, porque com uma única oferta, versículo 14, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, no seu coração, porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei, e acrescento, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora ele diz, ora, onde há remissão desses, já não é oferta pelo pecado. Então, ele estabeleceu a nova aliança, o sangue de Cristo removeu toda a acusação da lei, se tirou a lei, não há transgressão. Se a lei está em vigor, há transgressão. Mas se a lei não existe mais, não existe mais transgressão. Porque Cristo removeu toda a transgressão na cruz, para sempre. Está claro isso? Agora, olha como ele vai dizendo, continua a leitura no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Olha lá. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Para aí, o que ele está dizendo? O que é os santos dos santos? Lá na lei. Era uma parte do tabernáculo que tinha a arca da aliança, dentro da arca as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, uma porção de maná. Você já deve ter visto uma cópia por aí, tinha 2 querubins em cima da tampa da arca. Aquilo era a arca da aliança do Velho Testamento, aliança da lei. Não é para trazer aquela réplica da arca de hoje para a igreja e ficar rodando aqui dentro da igreja. Aquilo é velha aliança, lei, não tem nada a ver com a igreja. A turma faz um monte de réplica de arca, põe no altar, né? E fica todo mundo atrás de uma arca que não tem nada a ver com a nova aliança. Então o sumo sacerdote só entrava nesse lugar uma vez por ano, com sangue de animais, para fazer expiação pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Só ele podia entrar, ninguém mais podia entrar. Agora que Cristo removeu o véu, que abriu um novo e vivo caminho, naquele lugar estava a presença de Deus. O que ele está dizendo? Tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que permite isso? Pelo sangue de Jesus,
um novo e vivo caminho se abriu. O que tinha dentro daquele Santos dos Santos? A presença de Deus. Então só um homem autorizado podia entrar lá. As pessoas não podiam ir lá na presença de Deus. O povo em geral não podia se aproximar daquilo porque morria. Só um homem autorizado tinha acesso a Deus naquele lugar. Agora Cristo removeu tudo isso e abriu um novo e vivo caminho com o sangue dele. O que isso significa? Que qualquer pessoa que acredita tem acesso direto a Deus. O caminho abriu um novo caminho, um caminho que não existia no Velho Testamento, um caminho que a lei não tinha, um caminho que Moisés não tinha, um caminho que ninguém do Velho Testamento tinha. Quando Cristo morre, o sangue dele quita a nossa dívida, é o sangue da nova aliança. Agora ele abre um novo e vivo caminho. Qualquer um tem acesso direto a Deus. Não é só um pastor que tem acesso direto a Deus. Não é só um bispo que é o bom. Não é só um apóstolo que é o bom. Que todo mundo depende dele. Ora por mim, apóstolo. Oh, faça isso por mim. Um monte de coitado que não entende isso. Ficam escravizados por um homem, por uma mulher, por uma liderança. E acho que Deus só fala pela liderança. Acho que a liderança é super santa. Eu só vou a Deus se passar pela liderança. E a liderança cresce, manipula todo mundo. Eles se tornam deuses. Estão cheios de guarda-costas, né? Nossa, os super-homens. É nada, gente. Isso é a religião que faz. Qualquer um que acredita em Jesus Cristo tem a presença dele, não vai entrar na presença dele. Eu não vou cantar quando entro em tua presença pelas asas do louvor. Louvor não tem asa. É bonito isso, né? Chego ao teu santuário face a face com o Senhor. Isso não é evangelho. Isso é um conceito falso. Nós vivemos na presença de Deus. Qualquer um de vocês, Deus ouve. Qualquer pessoa, você está na presença de Deus. Você não precisa de ninguém para orar por você. Você não precisa de ninguém que faça nada por você. Você não precisa de pastor, de apóstolo, de nada. Você está na presença de Deus. Você entra na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Acabou a religião, gente. O que é posto na nossa cabeça? Não precisa ir lá na igreja porque Deus só está lá. Precisa ir no templo de Salomão, porque no templo de Salomão Deus só fala lá. É como se Deus morasse naqueles lugarzinhos. Deus pode falar na tua casa, em qualquer lugar do planeta. Não precisa ter nenhum crente. Deus fala com você e a porta está aberta. O que ele está dizendo? Qualquer um se achega a Deus pelo sangue. Qualquer um que crê tem acesso direto ao Pai. Deus ouve a oração de todos. Acabaram-se os especiais. Acabaram-se tudo isso. Qualquer um tem acesso a Deus. Você não precisa de coisinha. Oh, meu Deus, a pessoa com uma canetinha. Em nome de Jesus, o apóstolo me deu essa canetinha ungida de orado. Eu paguei R$1.000. Não corta isso, Walter, hein? Aí eu vou assinar tudo, porque o apóstolo disse que é uma caneta ungida. Olha a mentira, olha a farsa, olha a religião exploradora. Isso não é evangelho. Nenhuma canetinha vai resolver o seu problema. Você tem acesso direto a Deus. E não sabe disso, não sabe disso. Não sabe disso, porque não te ensina essas coisas. Esse arroz com feijão aqui. Então agora que Cristo estabelece a nova aliança, acabou templo. Acabou tabernáculo, acabou arca, acabou o lugar santo dos santos. Deus se abriu para o mundo inteiro que crê. Você entende ou não? E qualquer um na nova aliança tem acesso direto a Ele, pelo sangue de Jesus. Tem acesso, não tem lugar santo, não tem lugar especial que Deus fala. Não tem, o homem que cria esses negócios, um templo de Aparecida que, sabe, ele cria essas coisas, lugares especiais, casas de santos. Não tem isso. Então, na nova aliança, o caminho foi aberto. E qualquer pessoa se achega a Deus através do sangue de Jesus. A porta está escancarada. O que Paulo fala em Gálatas 5? Presta atenção. Para a liberdade, Cristo já nos libertou de tudo isso. Permaneça firme nessa liberdade.
não se submeta de novo ao mesmo jugo da lei, à mesma mentalidade, à mesma escravidão, voltar para o passado para viver escravizado por uma aliança que não existe mais, por uma lei que acabou na cruz. Entende ou não? Não volta para trás, fica firme na liberdade do Evangelho. Cristo já nos libertou de tudo isso. Permaneça firme, não volta de novo para o jugo da escravidão. O que os Gálatas fizeram? Paulo ensinou isso, eles ensinou. Mas o pessoal da lei veio, minou a doutrina deles, eles voltaram para o jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão? Viver debaixo da velha aliança, uma coisa que já acabou. Não lemos aqui que tudo isso já passou e já acabou? Já acabou. Está claro isso na sua mente? Tá ou não está? Agora volta lá, vamos terminar onde começamos. Gálatas 5. O que diz? Vamos ler com calma o versículo 1 de novo. Olha lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do quê? Libertou do quê? Da lei, da velha aliança, da antiga aliança, de todo o jugo. Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme no Evangelho. E não voltar, depois que Cristo fez tudo, voltar para trás e me submeter de novo ao jugo da escravidão, viver no Velho Testamento de novo. Ele já me libertou, vou voltar para trás, desprezar o que foi feito na cruz e me submeter à mesma escravidão do passado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se você se deixar circuncidar, que era a marca da lei, nada que Cristo fez vai aproveitar você. Por quê? Porque Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, lá, está obrigado a guardar toda a lei. Agora o que vai acontecer para quem voltou para o Velho Testamento e vive lá? De Cristo vos desligastes. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser que... Não pode ser. Então quer dizer que eu me desligo de Cristo. Então quer dizer, pastor, quando eles vêm com aquelas coisas do velho, me dá aquelas arquinha consagrada, dizendo que aquilo vai abençoar a minha casa, que isso me desliga de Cristo. Bem, eu quero que você pense. Quando eles vêm com a água do Rio Jordão e Jesus se batizou no Rio Jordão, esse é o jugo da escravidão, me desliga de Cristo. Você que responda para você mesmo. Quando ele vem com as ordenanças da lei, Velho Testamento na minha cabeça me cobrando um monte de coisa, quer dizer que isso é o jugo da escravidão e eu me desligo da graça, me desligo de Cristo? Sim, porque essas coisas querem substituir a cruz, e a cruz é insubstituível. Claro ou não? Continuando, vou ler de novo. Versículo 4. De novo, de Cristo vos desligastes. Olha como isso é grave e sério. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, tudo qualquer coisa de obra de lei que eu quero me justificar por ela, está escrito aqui, da graça decaístes. Então, permaneça firme. Meus irmãos, isso é o evangelho que Paulo disse. Abra lá, Romanos 1, versículos 16 e 17. Olha lá. Olha que Paulo fala. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus. Paulo está dizendo que esse evangelho é o poder de Deus. Isso não é poder de Deus, gente. Isso é feitiçaria da carne. Ele está dizendo, não me envergonho do evangelho. O evangelho é esse conhecimento que nós estamos falando. Esse conhecimento é o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei ou no evangelho? Onde se revela a justiça de Deus? Na lei ou no evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, aquela fé progressiva. Eu entrei no evangelho, não sei nada, agora eu vou crescendo na fé. Vou crescendo de fé em fé, vou entrando. Como está escrito, o justo viverá pela fé do pastor dele? Pela fé do apóstolo dele? Pela fé da liderança dele? Não!
O justo viverá pela sua própria fé. A tua vida é aquilo que você acredita. A tua vida, você vai viver é aquilo que você acredita no Evangelho. Assim será a sua vida. O justo vai viver pela fé. Então, voltar para o jugo da escravidão, jamais. Fala assim, amém.